paz, amada igreja. É uma honra novamente estarmos aqui com essa responsabilidade, mas também com temor e tremor, de refletirmos acerca da palavra do Senhor. E como a amada igreja sabe, nós, enquanto igreja, estamos em uma série de ministrações desde o início do ano, em que temos trabalhado aspectos do Deus triuno, e já trabalhamos aspectos do Deus Pai, do Deus Filho, e estamos nesse último quadrimestre trabalhando acerca da temática do Espírito Santo. Então eu convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo 1, para refletirmos acerca do que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite, por meio da sua palavra. Amém? Atos capítulo 1, a partir do versículo de número 4. Nós iremos ler até o versículo 11, todavia iremos meditar apenas em alguns versículos desse trecho. Antes, enquanto os irmãos abrem, eu queria iniciar contando uma história. Em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, um pequeno grupo de missionários, eles estavam decididos, prontos a levarem Bíblias a países que eram fechados para a Bíblia e para o cristianismo no leste europeu. Eles tinham paixão, eles tinham coragem, os planos deles eram ousados, de chegar até esses países, muitos deles em regimes totalitários, inclusive alguns ainda hoje são, para levar a palavra do Senhor, para levar a Bíblia, para levar o Evangelho. Mas faltava algumas coisas, faltava recursos e faltava uma direção clara para esse grupo de missionários. Um deles, chamado Samuel Lemb, se os amados irmãos depois tiverem interesse em procurar a biografia desses homens, você consegue encontrar facilmente na internet. Esse homem contou que depois deles se reunirem noite após noite em oração, buscando o Senhor em súplica, em oração, o Espírito Santo visitou eles de uma forma poderosa. Então, eles não tinham dinheiro, eles não tinham recursos, eles não tinham conexões políticas, eles não tinham influências nesses países, mas eles tinham uma convicção nos seus corações que o Senhor estava abrindo caminho. E aí a missão começou, e ela não começou com um movimento, ela não começou com uma ação deles executando, mas essa missão começou com espera, não com estratégias humanas, mas com poder que veio do Senhor Jesus, através do seu Santo Espírito. E essa história muito se assemelha com o que nós iremos trabalhar aqui, nesse texto. Então convido a amada igreja a ler no versículo 4 de Atos capítulo 1, que diz o seguinte: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, na qual lhes farei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhe compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer por tua palavra que é viva, poderosa, eficaz.
Ó Pai, tua palavra, Senhor, que é pronta para toda exortação, ensino, admoestação, que o Senhor possa nessa noite falar as nossas vidas pela tua palavra. Toma os nossos corações, que estejam abertos para receber os ensinamentos que a tua palavra tem para nos dar. Assim nós oramos gratos, sabendo que o teu Santo Espírito, Senhor, fará, ó Pai, a obra de compreendermos qual é a tua vontade, pois ela é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus, amém. Meus amados, poucas passagens das Escrituras têm um papel tão programático quanto essa. Aqui você vê que Jesus, no seu último discurso, antes de ascender aos céus, direcionando aos seus discípulos, parece estar dando uma espécie de testamento espiritual. Ele já ressurreto, diz aos seus discípulos, como que se entregando um mapa do que viria a ser a vida e a missão da igreja. Atos capítulo 1 se encontra no prólogo do livro de Atos. Logo depois nós entendemos que o livro de Lucas e Atos estão como em um compilado juntos, escritos com o mesmo propósito, para o mesmo receptor. E aqui essa passagem ela funciona como uma ponte entre o evangelho de Lucas e a narrativa de Atos. O texto então prepara o leitor para a missão da igreja. Muitos dizem que, como nós sabemos, o nome é Atos dos Apóstolos, mas muitos chegam a dizer que poderia ser dito que é os Atos do Espírito Santo. E eu concordo, pois quando vemos a história da missão da igreja, vemos o Espírito Santo agindo por meio desses homens. Portanto, poucos dias após a ressurreição de Cristo, durante os 40 dias em que ele aparece aos seus discípulos, e ele então começa a ensinar acerca do reino, esse é o contexto histórico, esse é o contexto em que está inserida essa passagem. Eles ainda estavam em Jerusalém, obedecendo uma ordem do próprio Jesus, e eles esperavam a restauração do reino de Israel, reflexo das esperanças judaicas daquele tempo, de que no segundo momento Israel, enquanto nação, seria restaurada com toda a sua pompa, mais ou menos como previsto no reinado de Davi, mas eles viviam sob a ocupação romana, o que alimentava ainda mais essa expectativa que eles tinham acerca de uma libertação política do seu povo, de um reino físico, de uma restauração enquanto nação, e aproximava-se de uma festa importante. Aproximava-se da peregrinação do povo a Jerusalém, diante da festa de Pentecoste, o que acontece logo após em Atos capítulo 2, quando nós vamos ver. E o Pentecoste é justamente o contexto providencial do Espírito Santo, quando desce em meio à igreja, repleto de pessoas de nações diferentes, inaugurando assim a missão da igreja. Portanto, em resumo, essa passagem que nós lemos é um momento de transição entre a obra de Cristo e a obra do Espírito Santo através da igreja. A obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, trazendo as boas novas e a redenção, a consumação na cruz do Calvário, e a obra do Espírito Santo que se inicia por meio da igreja do Senhor. Então esse texto ele traz a identidade da comunidade cristã primitiva. Era um povo que não deveria especular sobre os fins dos tempos, mas que deveria viver em busca da promessa de receber o poder do Espírito Santo e de ser testemunha de Cristo até os confins da terra. Se em Mateus capítulo 28 nós vemos a grande comissão e de fazer discípulos a todas as nações, aqui em Atos capítulo 1 nós encontramos a grande capacitação. Não apenas existe a ordem de ir, mas existe a promessa do poder pelo qual a igreja deveria ir. Portanto, meus amados, Jesus não envia seus discípulos confiando apenas na coragem natural, na eloquência
que alguns poderiam ter, na capacidade humana e no conhecimento que eles poderiam ter, nos recursos ou nas amizades e influências que eles pudessem ter, Jesus os envia pelo poder do Espírito Santo. Vivemos em um tempo onde as igrejas, os departamentos, os cristãos, de modo geral, estão muito preocupados em programas, em estratégias, em técnicas, em como podemos encher as igrejas. Mas esquecemos que o ministério da igreja primitiva começa não com a ordem de ir, mas com uma ordem de esperar. Não saiam de Jerusalém, esperem a promessa do Pai. Sendo, portanto, o Espírito Santo essa promessa. Sem o Espírito Santo não há missão. Sem o Espírito Santo não há testemunho verdadeiro. Sem o Espírito Santo não há igreja. Portanto, meus amados, na noite de hoje, gostaríamos que nós refletíssemos como a igreja de Cristo, ou, na verdade, o que a igreja de Cristo precisa para cumprir sua missão. E aqui eu gostaria de trazer 3 respostas para essa pergunta, que todas elas estão no texto. A primeira resposta se encontra no versículo de número 4. A igreja de Cristo precisa da promessa que a coloca em espera. Acompanhem comigo o que o versículo 4 diz: estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. O versículo 4, portanto, mostra, amados, que a missão começa não com um movimento, mas com a espera. Não com iniciativa humana, mas com uma promessa divina, que é o Espírito Santo. Promessa essa, o Espírito Santo, que é do Pai, como o próprio Jesus diz aqui, mas também é do Filho, pois ele anunciou, dele ouviram os discípulos. E aqui nós já temos algo que é belo, que encontra-se em várias passagens das Escrituras, que é um vislumbre da obra do Deus triuno. O Deus Pai que prometeu o Espírito, o Filho, o Deus Filho que o anuncia, e o Espírito Santo, a promessa que a igreja esperava. Portanto, meus amados, aqui nós já vemos como inicia a obra do Senhor através da igreja. Era necessário o Espírito Santo. Mas eu queria que nós olhássemos mais profundamente para esse versículo. Ele inicia falando, estando com eles. E na versão que eu li inicial, NVI, eu gosto mais da tradução, porque diz, deixa-me ver aqui, enquanto comia com eles. A palavra lá no original expressa exatamente isso. Ou seja, o que Lucas, ao registrar esse versículo dessa forma, gostaria de chamar a atenção para como Jesus ali convivia com os discípulos mesmo após a ressurreição, confirmando a realidade física de Jesus em meio à igreja. Veja, amados, imagine só, a morte de Jesus e a sua ressurreição gerou um reboliço muito grande naquele contexto. Eu não sei vocês, mas eu acho que se eu fosse um dos discípulos, eu certamente queria falar para todo mundo: olha, aquele que você matou, ressuscitou, e está andando comigo, aparecendo comigo e me ensinando acerca do reino. Olha a ansiedade que talvez esses discípulos tinham. Eles queriam sair, imagino eu, eles queriam proclamar, talvez eles até tentassem, mas imagina só, deviam ser chamados de loucos. Como assim? Aquele Jesus que esteve preso na cruz, no madeiro, que foi sepultado, ressuscitou. Não só ressuscitou, comia com os discípulos, lhes ensinava acerca do reino. Que contexto maravilhoso. E veja, o versículo 3 do capítulo 1 nos dá mais base para pensar nisso. Diz o seguinte: aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo,
com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Meus amados, que coisa maravilhosa, a presença de Jesus, agora ressurreto, o milagre na frente dos discípulos, eles podiam tocar, eles se alimentavam junto com Jesus Cristo, o Deus Filho ressurreto. Se isso não gerasse um desejo no coração daqueles discípulos de anunciar, eu não sei mais o que poderia gerar. E veja, mas Jesus, no versículo 4, dá uma ordem aos discípulos. E a palavra aqui é ordem mesmo. É a mesma palavra usada no contexto militar. Jesus não convida, não sugere, não pede, ele ordena aos discípulos. E a ordem é: não se ausentem de Jerusalém. Mostrando não uma sugestão, um mandamento. E ausentar aqui é a mesma palavra usada para divórcio. Ou seja, Jesus queria uma presença permanente dos discípulos em Jerusalém. E o motivo está bem no texto. O motivo é que viria a promessa. A promessa se cumpriria. E meus amados, tem um comentarista chamado Marshall, que vai dizer que a espera de Jerusalém era uma preparação central para o Pentecostes. Não é apenas um detalhe geográfico, não é porque simplesmente os discípulos estavam ali, ou porque existia um carinho especial com aquela cidade. Não, era algo puramente pensado para se cumprir a promessa que foi anunciada há muito tempo atrás. Era uma questão teológica a igreja continuar em Jerusalém. Jerusalém era o ponto de partida, mas ele não era o ponto de chegada. Jerusalém era onde a obra iniciaria, mas não era aonde a obra acabaria. Portanto, o evangelho começa onde a salvação, onde a redenção foi consumada, em Jerusalém. Ali é o ponto de partida. E de lá se espalha por todo o mundo. Portanto, meus amados, esse trecho se conecta diretamente com promessa que está lá em Joel capítulo 2. Não precisam abrir, mas Joel capítulo 2, versículo 28 diz: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Essa era a promessa que a igreja deveria aguardar, o derramamento do Espírito. E os discípulos de Jesus foram instruídos, foram ensinados por meio de uma ordem, um mandamento: permaneçam em Jerusalém. Lucas também registra esse mesmo ensino de Jesus lá no seu evangelho, no capítulo 24, no versículo 49, dizendo: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Portanto, a primeira ordem de Jesus após a ressurreição não é: saiam, anunciem, evangelizem o mundo já, mas é: fiquem, esperem. Primeira ordem de Jesus aos seus discípulos é: espere, fiquem. E essa ordem, meus amados, vai contra muitas vezes a nossa ansiedade natural. Nós queremos agir, nós queremos fazer, nós queremos correr, mas o Senhor diz para a sua igreja: antes de agir, espere. Antes de falar, escute. Talvez essa seja a palavra do Senhor para a sua igreja nessa noite. E por quê? Porque os apóstolos, os discípulos de Jesus, precisavam esperar em Jerusalém,
porque ali se cumpriria as profecias, ali estava o templo, ali Deus mostraria que do coração da antiga aliança brotaria uma nova aliança da graça. Jerusalém, portanto, seria o ponto de partida para a missão, como já dito. Jesus chama o Espírito Santo de promessa do Pai. E isso mostra, meus amados, que a vinda do Espírito Santo não é um improviso, não é um arranjo qualquer, é parte do decreto eterno de Deus para a sua igreja. Perceba, a igreja, portanto, não deve viver de expectativas humanas, mas da promessa divina. Quantas vezes nós depositamos as nossas expectativas em homens, em recursos humanos, em estratégias humanas. Mas Jesus estava dizendo aos discípulos: olhem para a promessa do meu Pai, da qual vocês ouviram, e esperem. Portanto, é o Pai quem promete, é o Filho quem anuncia, e o Espírito vem. Meus amados, quantas vezes nós nos lançamos em projetos, em empreendimentos, em programas, sem esperar no Senhor, sem esperar a resposta do Senhor. Simplesmente nós queremos agir, queremos fazer, queremos falar, queremos pregar, queremos liderar, queremos servir, mas nós não oramos, nós não buscamos o Espírito, nós não buscamos saber qual é a vontade do Senhor, nós não esperamos no Senhor. E o resultado, meus amados, é cansaço, frustração, é esterilidade. Eu não sei quantas vezes nos frustramos, e muitas vezes é porque agimos sem esperar no Senhor a sua ordem. Um pregador puritano dizia: pregação sem oração é como um soldado sem munição. Tem a arma, mas não tem poder. Assim também a igreja sem o Espírito Santo. E é isso que Jesus estava chamando a atenção. O que a igreja precisa, portanto, para a missão, meus amados irmãos, em primeiro lugar, esperar no Senhor, esperar a promessa do Senhor, porque o Pai falou, o Filho anunciou, certamente o Senhor lhe deu promessas. Espere no Senhor. Não é na sua capacidade, não é nos seus recursos, não é na sua influência, é no Senhor que devemos esperar. Se Ele prometeu, a sua palavra diz que Ele é fiel e justo para cumprir no tempo oportuno. Portanto, meus amados irmãos, creia na promessa do Senhor e espere, porque a maior de todas as promessas o Senhor cumpriu. Ele disse que o homem estava alienado de Deus, mas Ele na sua eternidade prometeu um plano para resolver essa situação. O seu Filho desceu do céu, no madeiro cravou o escrito de dívida e cumpriu a promessa de redenção para todos que estavam caídos e que creem no seu nome ser reconciliados consigo e com Deus. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. As promessas do Senhor hão de se cumprir. Aleluia. Mas há uma segunda lição, há uma segunda resposta para a pergunta inicial. O que a igreja precisa para cumprir a sua missão? Não basta apenas esperar na promessa do Senhor. O texto diz no versículo 5, porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. A promessa, o cumprimento dessa promessa era esse batismo. O batismo que inaugura uma nova era para a igreja. Veja, o versículo 5 afirma que essa nova era da igreja, da salvação, está chegando. O batismo com o Espírito Santo é, portanto, esse Pentecostes escatológico, o cumprimento das promessas, das profecias do Velho Testamento, dos profetas que tanto o povo ouviu. É a garantia de que a missão da igreja não depende da carne, mas do Espírito Santo.
O texto diz, Jesus fala, sereis batizados. Meus amados, mostrando, portanto, que é uma ação que Deus fará sobre eles. Não é uma ação deles. Não será entre eles que as coisas irão acontecer, mas é porque Deus fará sobre eles. É Deus, não uma iniciativa humana, é uma iniciativa divina. Como o texto mesmo diz, o batismo de João era de água, um sinal de arrependimento, de preparação para a vinda do Messias. Ele era externo, ele era simbólico, ele era preparatório. Todavia, Jesus diz que o batismo será no Espírito. O Espírito, portanto, é um meio pelo qual, é um instrumento, a esfera pelo qual esse batismo irá acontecer. E o que significa esse batismo? É uma imersão, é uma introdução em uma nova realidade de vida. Vejam, agora, porém, algo novo acontece. O batismo com o Espírito Santo. Isto não é mero símbolo, é uma realidade espiritual para a igreja. Trata-se de sermos imersos na presença e no poder do Espírito Santo, unidos vitalmente em Cristo, inseridos em seu corpo. E aqui, meus amados, essa promessa se conecta com Lucas capítulo 3, versículo 16, onde o Senhor Jesus, na verdade João, respondendo, diz o seguinte: eu na verdade vos batizo em água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia das alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. João, anunciando a Cristo, já mostrava que era Ele quem viria trazer esse batismo, que muito mais do que o batismo feito por João, na água, que simbolizava purificação. O Espírito então ecoa o contraste que há lá em Ezequiel capítulo 36, onde a água purifica, mas o Espírito vivifica. Enquanto a água é um batismo que mostra a morte e a ressurreição para esse mundo, ou seja, um compromisso de uma vida santa e separada para o Senhor, o batismo com o Espírito Santo simboliza uma nova vida no Senhor. Portanto, não é simplesmente uma segunda bênção após a conversão, meus amados, mas é uma inauguração do derramamento do Espírito em sua igreja. O Espírito Santo antes, na história do Velho Testamento, o que nós vemos é que o Espírito Santo vinha sobre indivíduos em momentos específicos, mas agora ele será derramado sobre toda a igreja permanentemente. E meus amados, aqui fica uma pergunta para nós. Você já experimentou esse batismo com o Espírito Santo? Em Cristo, todo crente tem o Espírito Santo. Não há cristão sem o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Meus irmãos, mas parece, muitas vezes, que tem cristãos que não entenderam isso. Tem cristãos que não entenderam, embora um dia fizeram a sua conversão, talvez vieram aqui, levantaram sua mão, fizeram uma oração repetindo as palavras do pastor, de alguém que orou por eles, ainda não entendeu a profundidade do que é ter o Espírito Santo em sua vida. Vivem vidas secas, frias, sem vitalidade espiritual, mas o chamado do Senhor para as nossas vidas não é só possuir Espírito Santo, mas é ser cheio do Espírito Santo continuamente, meus amados irmãos.
Efésios capítulo 5, versículo 18 vai dizer: e não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aqueles que foram alcançados e batizados pelo Espírito Santo não são secos, não são frios, não há lugar para esse tipo de comportamento, mas são cheios de vida, a vida que o Senhor nos dá. Não há lugar para a morte, onde o Espírito trouxe vida. Não há lugar para a tristeza, onde o Espírito traz alegria. Não há lugar para a sequidão, onde o Espírito traz frutificação. Fomos alcançados pelo Senhor, batizados com o seu Espírito. O Senhor nos chama para viver uma vida cheia do Espírito Santo. Charles Spurgeon disse certa vez: sem o Espírito Santo podemos pregar, mas será em vão. Sem o Espírito Santo podemos organizar igrejas, mas elas serão apenas clubes. Sem o Espírito Santo podemos evangelizar, mas ninguém se converterá. Porque é o Espírito quem realiza o querer, o executar. É o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que nos restaura. Como foi dito hoje logo no início, é o Espírito que nos ajuda a orar. É o Espírito Santo que move as nossas vidas, dando vida. Sem o Espírito, meus amados, nós não temos nada. Porque o Espírito é o selo da salvação, o Espírito é o consolador, o Espírito é a garantia de que naquele grande dia Jesus Cristo voltará e nos levará para a grande Jerusalém celestial. Sem o Espírito não há igreja, sem o Espírito não há vida. Portanto, o que é preciso para a igreja cumprir a sua missão é esperar a promessa do Senhor. Essa promessa se cumpre em Atos capítulo 2, quando o Senhor lá em Pentecoste desce o Espírito sobre a sua igreja. O Espírito não foi retirado desse mundo, o Espírito está dentro de todo aquele que um dia reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Meus amados irmãos, se você tem o Espírito Santo, entenda, seja cheio do Espírito Santo de Deus, pois aqueles que andam no Espírito de maneira nenhuma satisfarão o desejo da carne, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas. Pelo contrário, sendo cheios do Espírito Santo, temos vida em abundância, e podemos glorificar o nome do Senhor em tudo o que fazemos. Sem o Espírito não somos nada. Mas há uma terceira resposta para essa pergunta: o que a igreja precisa para cumprir a sua missão? E se encontra no versículo 8. A igreja precisa do poder para testemunhar. Mas antes, para a gente entender o versículo 8, é importante a gente ler o 6 e o 7 e falar um pouquinho sobre eles. O texto diz o seguinte, no versículo 6, acompanhe comigo. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Jesus, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Meus amados, aqui no versículo 6, a gente observa a tensão escatológica que existia naquele contexto. Tensão essa que eu já mencionei na introdução, mas é importante a gente retomar. Os discípulos estavam esperando uma restauração visível e a restauração da nação de Israel. De Israel enquanto nação, reino, de um rei físico, assim como era na era de Davi. E Jesus então está prestes a ensinar que o reino se manifesta de modo diferente. Não é um reino físico, não é um reino visível a priori.
Pelo contrário, não é um reino que será manifestado ou estabelecido por meio da espada, por meio da influência política, por meio de estratégias humanas, mas é pelo testemunho no poder do Espírito Santo. Olha para o teu irmão e fala assim: é pelo testemunho. Meus amados, a pergunta dos discípulos revela que eles ainda estavam esperando essa restauração nacional, política, davídica. E a ressurreição de Jesus, naquele contexto, intensificou essa expectativa. Como a gente falou, imagina só, Jesus venceu a morte. O que é o Império Romano para Jesus? Não? Jesus venceu a morte, Jesus curou, Jesus fez milagres. O Império Romano, Jesus destrói facilmente, e destrói. Os discípulos talvez estavam com essa expectativa. Tem um comentarista que vai dizer que essa expectativa não é absurda. Pelo contrário, eles estavam lembrando dos profetas que anunciaram essa restauração visível, anunciaram essa restauração nacional. Isaías capítulo 49, você vê isso. Ezequiel capítulo 36 e 37, você também vai ver essas profecias, essas visões acerca da restauração de Israel enquanto nação. Mas a visão dos discípulos ainda estava muito restrita em relação ao plano universal de Deus. Calvino vai dizer que os discípulos se equivocaram a imaginar que o reino de Deus está ligado a honras terrenas. Cristo vai corrigir essa expectativa. Cristo vai corrigir esse desejo carnal dos discípulos, apontando para que eles deviam buscar, na verdade, era o reino espiritual. Isso no versículo 7, acompanhe comigo. Ele lhes respondeu, então Jesus responde a pergunta dos discípulos da seguinte maneira: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Ou seja, versículo 7, então Jesus corrige essa expectativa dos discípulos. O reino é certo, a restauração física é certa, haverá nova Jerusalém, haverá uma cidade celestial. Todavia, meus amados irmãos, os tempos estão ocultos em Deus. Não cabe aos homens especular quando será essa restauração. Então, a ênfase se desloca da curiosidade que os discípulos tinham, e agora Jesus vai apresentar a necessidade deles obedecerem a ordem missional que Jesus tinha para a vida deles. Jesus não nega que haverá uma restauração final, mas ele tira então a atenção dos discípulos do quando para o como o reino de Deus será estabelecido. Os discípulos queriam saber quando, e Jesus disse: não, você tem que saber como o reino de Deus vai ser estabelecido. Portanto, meus amados, o fim, o grande dia é uma prerrogativa divina, só o Senhor sabe. Não cabe a nós especular. Nós, enquanto igreja do Senhor, devemos nos ocupar não com essas especulações, mas com a missão que o Senhor nos deu, porque essa é presente. Enquanto que acerca do futuro o Senhor sabe, mas a missão é urgente, a missão é presente, e a missão é para a igreja que recebeu o Espírito Santo da promessa. Então chegamos no versículo 8, que diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. O versículo 8, portanto, deixa claro qual é a identidade e a vocação da igreja. A igreja, portanto, é testemunha de Cristo. Lembra que eu falei? Guarda essa palavra, testemunho. A igreja é testemunha de Cristo, pelo poder do Espírito, até os confins da terra.
Aqui, meus amados, nesse versículo, nós vemos 3 disciplinas da teologia juntas e resumidas, que é a pneumologia, né, pneumatologia, que é o ensino acerca do Espírito Santo, cristologia, temos aí Jesus Cristo, e a missiologia. Em uma única frase, o Senhor falou, mostrou, é pelo poder do Espírito Santo, dado por meio do Cristo ressurreto, que a igreja tem uma missão de ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Veja, o texto diz, mas recebereis poder. Começa com essa conjunção adversativa mais, mostrando um contraste, porque eles estavam pensando num reino físico. Jesus, e aí? Você vai precisar de exército? Vai ser no poder da espada? Vai ser na influência política? Qual vai ser a estratégia que nesse tempo o Senhor irá restaurar a nação? Mas Jesus disse, mas vocês não receberão armas, vocês não receberão estratégias humanas, não é influência política, não é pelos seus recursos, é pelo poder que vocês irão receber quando o Espírito Santo vier sobre a sua vida. E poder aí, meus amados, em grego é dinamis. É a mesma palavra que dá origem a dinamite. O dinamite tem um poder destrutivo, né? Mas o poder que Jesus Cristo dá por meio do Espírito Santo não é destrutivo, é transformador. É transformador, é capaz de transformar a situação do miserável pecador, é capaz de transformar as realidades, é capaz de transformar nós que éramos inimigos de Deus. Esse é o poder dado pelo Espírito Santo de Deus. Recebereis poder, é a capacidade que a igreja precisa para dar testemunho e para os sinais. E esse poder virá quando descer sobre vós o Espírito Santo. Portanto, o poder vem quando e por que o Espírito Santo desce. E para que então? Para que é esse poder? O texto continua, sereis minhas testemunhas. Novamente, um imperativo, uma instrução direta, sereis minhas testemunhas. Meus amados, não é um convite, não é opcional, não é uma sugestão, não é como a gente faz um programa, olha, vem cá, se você gostar você pode deixar. É uma instrução, sereis a minha testemunha. É uma tarefa, é uma ordem, uma identidade. Sabe, se na nossa identidade física você puxa e está lá, Daniel, né? Alguns têm uma identidade profissional, então vai ter uma identidade militar, vai ter uma identidade da área da saúde, e agora os professores vão ter também uma identidade, né? Dos professores. Na identidade espiritual, quando puxa a sua identidade, está lá, testemunha de Cristo nessa terra. Nós fomos chamados pelo poder que o Espírito Santo nos dá quando somos batizados a sermos testemunhas de Cristo nessa terra. Meus amados, que honra maravilhosa! Mas deixa eu dizer, testemunha em grego é mártir. A princípio era usado para se referir àqueles que eram chamados para depor em tribunais a favor das partes. Posteriormente, essa palavra mártir foi usada para se referir àqueles que morreram nos coliseus por não negar a fé em Jesus Cristo. Aqueles que foram perseguidos pelo império, que foram feitos de tocha humana em Roma. Porque César amava iluminar as ruas de Roma com cristãos besuntados e tocado fogo vivo.
Mártir, testemunha, é o que fomos chamados para ser. Mas a palavra é muito mais profunda. Quantos de nós estamos dispostos a falar em nome de Jesus, como testemunhas em um tribunal? Mas não só falar, morrer e viver para Jesus e por Jesus, porque essa é a identidade que Cristo nos deu mediante o seu Espírito Santo, de sermos testemunhas, de dar testemunho de Jesus no tribunal que é esse mundo caído, mas também de viver para Jesus, e se preciso for morrer. Esse é o chamado que o Senhor Jesus nos dá mediante o seu Espírito Santo. Esse é o poder, meus amados, de nós, dos nossos recursos, das nossas habilidades. Nós não conseguimos, porque somos fracos, pecadores. Quem aqui, na sua força, é capaz de morrer por Cristo, só por causa do poder dado pelo Espírito Santo, é que a igreja do Senhor permanece. E quando cantamos, o Coliseu não vai para a igreja, todas aquelas coisas, não é porque temos capacidade de sofrer por Cristo, porque somos fracos, mas é na fraqueza que o Senhor nos faz fortes, e é por meio do poder do Espírito Santo que nós podemos vencer toda perseguição, porque é Cristo, é o Espírito Santo quem nos fortalece. Se podemos ser chamados de testemunhas, é porque o Espírito Santo, a promessa dada ao Pai, anunciada e enviada pelo Filho, hoje habita em mim, em você. E meus amados, se há alguém aqui nessa igreja que ainda não recebeu esse Espírito, deixa eu lhe dizer, você não sabe o que você está perdendo. Mas nós devemos ser testemunhas, e tem um lugar onde nós devemos ser testemunhas. O texto diz, o texto vai dizer, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E aqui há um eco de uma outra promessa, que está lá em Isaías capítulo 49, em que o servo de Deus, ali uma profecia messiânica, apontando para Jesus Cristo, é chamado de luz das nações. O plano missionário para a igreja de Cristo é progressivo, começa em Jerusalém, a cidade natal da fé, passa pela Judeia, a região mais próxima de Jerusalém, que tinha uma cultura muito semelhante, vai para Samaria, um povo vizinho, mas era um povo hostil, um povo diferente, um povo que muitos tempos foi inimigo do povo israelita, mas não para aí, vai até os confins da terra. O horizonte, meus amados irmãos, é universal. Este é o mapa de Atos. Se você ler Atos, você vai ver que é exatamente assim que a obra missionária acontece. Capítulo 2, Jerusalém, o Espírito Santo de Deus desce sobre a igreja, Pedro prega, não sei quantas pessoas se convertem, o Espírito Santo agindo. Depois você vai lá para o capítulo 8, a Judéia, a obra do Senhor ali. Depois atravessa Samaria, ainda no capítulo 8. E quando a gente vai ver, capítulo 10, chega-se ao mundo gentílico, o evangelho chegando aos gentios. E a culminância disso, capítulo 28, Roma. O evangelho chega em Roma e quando a gente vai ler a história, o mundo conhecido da época, eles entendiam ali que depois de Roma, que era o que hoje é a Europa, era o fim do mundo. Não eram conhecidos, né? A gente vai ver registros, eram civilizações mais bárbaras e tudo mais. Então, para eles, o fim do mundo era ali, Roma. Mas a gente sabe hoje, como essa palavra se aplica aos dias de hoje, que há muito campo para ser ceifado. Meus amados,
O nosso chamado é ser testemunha de Cristo onde estamos e aonde Deus nos levar. A missão não é opcional. Às vezes a gente tem uma ideia de que a missão é só para o pastor, é só para o líder. A missão não é uma opção. Se você foi alcançado, você também recebeu essa missão. É a essência da igreja. A igreja sem testemunho, sem ser testemunha, é como uma lâmpada que não acende, uma lâmpada apagada, não tem função nenhuma. E a minha pergunta, meus amados, aonde é a sua Jerusalém? Você já tem o Espírito Santo de Deus? Aonde é a sua Jerusalém? Minha Jerusalém é minha casa, é minha família. Mas não vai ficar só na sua Jerusalém. Aonde é a sua Judéia? São os seus vizinhos. Aonde é a sua Samaria? É o meu trabalho. Aonde é os confins da terra? Aonde o Senhor pode lhe levar? Aonde o Senhor lhe levar, ali é o seu campo missionário. Você já recebeu o poder pelo Espírito Santo. Uma vez perguntaram a John Stott: para que existe a igreja? E ele respondeu: a igreja existe para missão, assim como o fogo existe para queimar. Portanto, o que a igreja precisa para cumprir a sua missão? Da promessa que coloca ela em espera, do batismo e do poder para testemunhar. Meus amados, vocês lembram daqueles missionários que eu falei no início? Eles esperaram, eles oraram, eles foram cheios do Espírito Santo. Décadas depois, milhares de cristãos se converteram em países que oficialmente a fé é proibida até hoje. E hoje nós vemos o que? Igrejas subterrâneas na China. O leste europeu foi evangelizado, que infelizmente hoje sofre por conta de um secularismo e ateísmo muito grande. Mas porque eles creram na promessa do Pai, porque eles entenderam que quando batizados com o Espírito Santo, receberam também a ousadia e o poder para ser testemunha. Eles entenderam aonde eram os confins da terra para eles. Amados, Atos capítulo 1, esse texto que nós lemos não é apenas uma história antiga, é o nosso chamado hoje. O Senhor nos ordena: esperem a promessa do Pai, ou seja, dependam do Espírito, não dos seus recursos, não da sua carne. Ele ainda nos lembra: fomos batizados com o Espírito Santo, Ele nos deu poder, não para nosso conforto, não para nos gloriarmos em uma santidade e estarmos aqui no templo dizendo somos salvos, cristãos cheios do Espírito Santo, mas o poder por meio do Espírito Santo é para a missão, e Ele nos envia: sedes minhas testemunhas em nossa Jerusalém, que eu não sei, pode ser sua casa, em nossa Judéia, em nossa Samaria, ou até os confins da terra, ou até onde o Senhor quiser e puder lhe levar. Portanto, a igreja existe para a missão, e a missão só existe por meio do poder do Espírito Santo. Que nós sejamos esse povo, não guiados por pressa, mas pela promessa. Não guiados pelo medo, mas guiados pelo Espírito Santo. Não pelo silêncio, mas pelo testemunho de Cristo, que nos envia. Portanto, meus queridos, essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Recebemos o Espírito Santo, um bem tão precioso, e que com Ele veio esse poder para sermos testemunhas. Sejamos as testemunhas de Cristo. Vamos orar ao Senhor.
Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tamanha obra na cruz. Não merecíamos. O Senhor nos deu a salvação, nos deu a redenção. Mas o Senhor nos prometeu também o Teu Espírito e nos selou com Ele, Pai. Teu Espírito que é a garantia da nossa salvação, que é o penhor. Mas é também, Senhor, poder para sermos testemunhas, ó Deus, aonde estivermos. Não nos deixe esquecer. Não nos deixe esquecer, Deus, desse chamado a sermos testemunhas do Senhor. Aonde estamos, nos incomoda, Senhor. Nos incomoda, Senhor. Toma a Tua igreja em Tuas mãos. Que a Tua palavra fique em nossos corações. Que o Teu nome seja glorificado, hoje e para sempre. Vamos orar mais uma vez. Você aí no seu lugar, você viu qual foi o grande chamado para você ser testemunha. Diante de muitos treinamentos, uma das maiores dificuldades é quando uma psicóloga chega e diz assim para você: quem é você? Fale de você.